Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o efeito positivo que um livro fez na minha vida recentemente. O livro é este aqui, ó. É A Coragem de Ser Imperfeito, da escritora Brené Brown. Eu mostrei ele na tela do computador assim, porque eu li ele em PDF, eu não tenho ele físico. Recomendo muito como uma leitura para quem está buscando se achar na vida, se sentindo um pouco desvalorizada, se sentindo um pouco uma pessoa um pouco não colhendo muitas coisas que plantou, porque ele trata como tema central a questão da vulnerabilidade. Então, ele mostra que quando a gente é vulnerável, a gente não está sendo fraco, a gente está sendo aberto à vida. A ideia central do livro é basicamente essa. Então, como um ato de muita coragem, é ser imperfeito e se mostrar. E não é um culto aos defeitos, não é um culto a eu sou assim mesmo e não vou mudar. Não tem nada disso. Ele é simplesmente não esperar momentos para que você se sinta completa e só a partir daí que você vai dar algum passo. Bota fé? Então, ele vai ter sempre essa pegada do início ao fim. Eu separei alguns trechos e vou falar um a um deles que eu acredito que tem muita relevância. O primeiro trecho que eu separei, ele fala sobre compreender e combater a vergonha. E ele trata aqui como uma questão de que as pessoas se sentem envergonhadas por algumas determinadas situações em que ela mesma criou pré-requisitos. E a questão da autovalorização, ela não tem pré-requisitos. A autovalorização, ela valoriza a caminhada, ela não valoriza a linha de chegada. Então, se você está sempre pensando que você só vai ter algum valor quando você tiver determinada posição financeira, ou quando tiver determinado poder de algum outro sentido que não seja o financeiro também, determinada beleza atraente fisicamente, ou qualquer outra coisa do tipo que você criou pré-requisitos, isso não faz parte da autovalorização natural. Você se sentir satisfeito, uma pessoa satisfeita com a sua caminhada e se mostrar para o mundo de acordo com cada momento seu. Inclusive, ela coloca aqui no livro que muitas pessoas acham que quando tem alguns desafios, a vida dela acabou. Por exemplo, ela fala sobre criar filhos, aí acha que vai viver em função dos filhos, quando na verdade não. Na verdade, os filhos vão nortear sua caminhada a partir de então, e com eles você vai evoluir de uma outra maneira, de uma outra forma. E você tem que ser uma pessoa aberta a isso. O segundo trecho que eu separei é um trecho que ela coloca duas questões, a questão política e a questão religiosa. Sem muita profundidade, mas com um olhar perfeito sobre essas duas óticas. O que elas têm em comum? O fanatismo. E da onde que vai vir esse fanatismo? Esse fanatismo, muitas vezes, ele vai explorar a incapacidade das pessoas de serem vulneráveis, porque elas querem dominar alguma coisa, às vezes até nelas mesmas. E nessa ânsia de dominar os outros ou de se dominar, elas acreditam que existe uma cartilha para ser seguida. Acreditam que existem regras que têm que ser seguidas, seja num partido político, seja numa determinada religião. E a partir do momento que ela coloca isso como uma forma dura de que quem está fora daquilo está em completamente erro, ela impede as pessoas de valorizar quem elas são. E vai importar somente o que ela sabe ou algum tipo de poder que ela tem. Então vai de encontro perfeito com não aceitar a vulnerabilidade. As duas questões que fervilham tanto a política como a religião, que é não aceitar as diferenças, porque nós podemos ter pontos em comuns, mas podemos ter diferença em outro assunto. Então, quando você tem que ser obrigado a abraçar uma agenda de coisas que você tem que estar de acordo com tudo, você desrespeita a condição humana de divergir, discordar e ter visões diferentes de acordo com a sua experiência e de acordo com sua própria composição, sua própria essência, né, espiritual. O terceiro trecho, eu acho ele fantástico. Ele é muito curto, mas ele é fantástico. Ele coloca que a gente tem que buscar um equilíbrio, como se fosse um equilibrista numa corda bamba.
Porque se a gente não importa com o que as pessoas pensam da gente, a gente perde a capacidade de estabelecer vínculos. Só que ao mesmo tempo, se a gente se preocupa demais com o que pensam da gente, a gente perde a capacidade de ser imperfeito, de ser vulnerável. A gente está sempre tentando receber feedback das questões que a gente vive, mas também não achar que a crítica nos defina. Porque é a única forma de viver saudável, se a gente conseguir o equilíbrio entre essas coisas, né? E ter uma rede de segurança de algumas pessoas, né, que você tenha mais confiança, isso é muito importante. Mas cada dia que passa eu vejo que é cada vez mais difícil a gente ter pessoas que a gente consiga confiar a ponto da gente ser totalmente aberto, porque parece que no próximo passo as pessoas vão utilizar o que a gente se abriu para elas para nos ferir, ou para levar alguma vantagem sobre a gente, ou para nos dominar. Infelizmente, é o que a vida tem me mostrado. Eu queria não dizer isso, mas é o que a vida tem me mostrado. Então, eu acho que essa questão da rede de segurança, ela é... nem sempre ela funciona, de pessoas de confiança. Mas o restante, eu concordo com tudo, que é a questão do equilíbrio, de sempre não se importar demais e não se importar nada. Tá sempre tentando achar um limite, né, que compensa investir energia em cada passo, né, através do que você vê no mundo e como você aplica isso que você vê nos seus passos. O quarto ponto que eu separei, ele fala sobre como a gente está direcionando a nossa vida. Se a gente está tornando a gente mais vazio, mais carente, ou se a gente está realmente nos preenchendo com cada passo e cada atitude que a gente toma. Então, é um trecho que ela coloca de uma forma muito interessante, porque ela, ao mesmo tempo que ela diz que a gente tem que ter cuidado com os nossos passos, ela deixa claro que toda vez que a gente está buscando na família, nos amigos ou com uma terapeuta falar sobre alguma coisa, discutir algumas questões, a gente não está perdendo a nossa pessoalidade, né? Desde que a gente não vire refém, né, do nosso público, né? E que sempre nas nossas ações o mais importante é a intenção, que é um chip que eu acredito completamente. Eu acredito muito na intenção das coisas, que existem erros e acertos, mas intenção é o ponto-chave de todo passo que a gente deve nortear a nossa vida. O quinto ponto fala do perfeccionismo, onde a carapuça vai me servir perfeitamente. O perfeccionismo, ela coloca de que ela não é se esforçar para ser o melhor, se esforçar pela excelência. O perfeccionismo, ele nunca é fruto de uma conquista saudável. O perfeccionismo, ele é uma obsessão. Então, ele torna tudo mais complicado do que realmente é. E com um detalhe muito importante, ele é como os outros vão te ver, a questão do perfeccionismo, e não como você realmente se vê, né? Você sempre vai buscar parâmetros externos para achar alguma coisa perfeita. Então, é muito perigoso o perfeccionismo. Ela finaliza até dizendo que o perfeccionismo, ele não é uma maneira de evitar a vergonha. Ele é uma forma de vergonha, porque você se envergonha do que você pode apresentar ou do que você pode oferecer. E aí, a partir disso, você busca um parâmetro inalcançável para o momento. E ele te torna uma pessoa vergonhosa do que você pode oferecer. O sexto ponto é um ponto interessante, porque ela coloca que quando a gente... a transformação para a sinceridade da vida, sabe? Para saber... poder apresentar as coisas na vida como elas realmente são, é uma descoberta que leva tempo. Então, não é da noite pro dia. E esse processo de tempo, ele é inevitável. Como ele é um processo de tempo, e com o tempo a gente fica menos bonito, menos atraente, ela coloca de que quando você está feio, você está com a liberdade de achar bom como você evoluiu. Porque o belo, o raso, o superficial, já não vai estar mais em cena na sua própria mente. Então, não te incomoda, porque o ponto central é a maturidade, e não como você aparenta ser maduro.
O sétimo ponto é baseado na questão de aceitar as forças de gênero. No sentido de que, com uma meia-idade, nós homens passamos a ter medo muito do fracasso, um medo paralisante de não conseguir ser ninguém. E esse medo faz com que a gente não consiga ser produtivo, não consiga nem buscar a assertividade. É um medo paralisante. E as mulheres, existe uma sobrecarga de cansaço, né, numa certa idade, e aí é onde elas também percebem que elas talvez não vão alcançar aquilo que tudo sonharam lá atrás. E isso também é destrutivo para a mente feminina. Então, a gente começa a perceber que as questões dos elogios e das conquistas, elas são meio que uma cilada, porque elas nos seduzem, mas ao mesmo tempo elas nos colocam em situações de que tem que estar sempre alimentando coisas muito grandes. E quando na verdade a gente precisava só se sentir digno de amar, ser amado, né? Que bastaria para a gente conseguir viver bem. Bom, o oitavo ponto, ele ainda é uma extensão sobre a questão de gênero e, de forma bem resumida, ele coloca que as mulheres, para tentar atender um padrão de aparência, né, elas têm que ser belas, magras e principalmente exercer um papel de maternidade perfeito, né? Elas são muito sobrecarregadas com essas ideias, enquanto os homens vão ser sobrecarregados com a ideia de nunca ser fracos. Você não pode fraquejar, você não pode titubear, você não pode deixar que alguma coisa fuja do seu controle. Então, essa sobrecarga em cima dos dois gêneros tornam as coisas pesadas, né? E um pouco dificultosas de viver. Principalmente quando o outro gênero que você convive te transfere essa carga, que você já recebe essa carga social, inevitavelmente, querendo ou não. Mas aí quando a pessoa que convive com você reforça essa camisa de força de gênero, vamos dizer assim, ela vai te trazer mais propensão a criar estágio depressivo cada vez que alguma situação reforçar isso. O nono ponto, ele fala sobre a diferença entre culpa e vergonha. E eu nunca tinha visto essas definições e achei muito coerente. A culpa é quando você entende que poderia ter agido de forma diferente. Poderia ser, podemos até usar o termo mais perfeito, né? Mais próximo da perfeição em alguma atitude ou em alguma avaliação. E ela vai te impulsionar para buscar estágios melhores. Já a vergonha, não, a vergonha ela é destrutiva, porque a vergonha ela é um estágio anterior, ela é se sentir impotente, incapaz. Pode ser até por um ato culposo antigo que coloca uma vergonha no seu próximo passo. E essa vergonha, ela vai te enclausurar e te impedir de tomar boas atitudes. Inclusive, a gente até pode usar como exemplo as questões do autoritarismo. O autoritarismo, ele é baseado nas vergonhas. Quando as pessoas não podem ser elas mesmas, elas têm que obedecer de uma forma grosseira o que é imposto. E isso faz com que ela tenha vergonha de ser diferente. Então, já é um cerceamento mental, né? Então a culpa ela vai nos trazer impulso para melhorar. Já a vergonha ela vai nos paralisar. Mano, o décimo ponto ele é fantástico e difícil de executar, né? Todos nós que temos um desempenho artístico, todos nós que nos envolvemos com a arte, queremos executar bem alguma atividade, a gente cai nessa cilada. Qual que é a cilada? A cilada é vincular a sua autoestima à sua arte. Por quê? Quando você vincula o que você sente de você mesmo ao seu produto artístico, você se torna refém da avaliação de tudo que você produz. E vai ter momentos de glória, mas nos momentos de baixa vão ser muito destrutivos, porque você não consegue se contentar com o que você é. Você acha que você só é aquilo que você apresenta. Isso se torna muito perigoso.
Talvez por isso que tenhamos tantos problemas, né, com pessoas que foram artistas e têm uma decadência, não só econômico, mas elas têm algum tipo de decadência na própria produção, que é natural na vida, e aí elas vinculam o estágio de felicidade dela totalmente àquela apresentação. E deixa que outras pessoas de fora julguem o seu próprio valor. Já que a gente vive num mundo que é muito difícil a gente ter amigos que vão estar com você em todos os momentos, né? Então você se torna refém de muitos fatores externos e vincula o que é seu interno com o que é sua produção, que depende de outros fatores também. Então você pode cair nessa cilada, e quanto antes você acordar para isso e separar um pouco, você vai ser menos triste nos momentos de baixa de sua produção. O 11º ponto, ele fala sobre o tema central, né, que eu falei lá no comecinho, que é a vulnerabilidade. Que a vulnerabilidade, ela não é fraqueza. A vulnerabilidade, ela é neutra. Ela não é boa nem ruim. Ela pode ser boa e pode ser ruim. A vulnerabilidade, ela é estar aberto. Ela é estar disposto a uma experiência. É só isso. Então, quando você acredita que você vai ser fraco se você demonstrar seus sentimentos, você torna a sua vulnerabilidade como algo negativo. Mas se você acreditar que demonstrar sentimentos seja algo saudável para as relações, essa vulnerabilidade sua de ser sentimental passa a ser um ponto positivo. Então, ser vulnerável, basicamente, vai ser estar disposto a criar experiências sem massacrar os seus próprios sentimentos. O 12º ponto, ele é curto e objetivo e também foi uma novidade para mim durante a leitura. O significado de escassez, ele não é o oposto do excesso. Por quê? Quando você está com alguma coisa escassa, é porque está faltando. E quando você está com um excesso, você também tem o mesmo lado da moeda, porque o excesso, ele sobra, e quando sobra, falta oportunidade de viver num nível satisfatório. Então, o oposto da escassez, mais correto, seria o suficiente, que é a nossa busca. Ter o suficiente, ser o suficiente, viver o suficiente, aprender o suficiente. E nem muito e nem pouco. Somente o que a gente vai buscar como um estado de plenitude, que cada um pode ter sua régua, e tudo bem. Mas que a nossa vulnerabilidade, ela vai permitir que a gente enfrente as incertezas, os riscos, entendendo que a gente basta, não precisa de nada externo. Nós vamos construir o que é o pleno pra gente. O 13º ponto fala sobre os narcisistas. E eu achei muito interessante a visão. Ela coloca que os narcisistas, eles precisam tomar um choque. E eu concordo. As pessoas que se acham centro de tudo, elas precisam tomar um choque de realidade, elas precisam ser, vamos dizer assim, entender que elas não são mais do que os outros, não podem atropelar as outras pessoas, e a gente carregar essa ideia de que ninguém é muito superior realmente custa caro, porque muitas vezes a gente vai ser colocado como inferior, e como a gente nunca quer ser colocado como superior, também é desconfortável quando nos colocam como alguém superior. Então a gente está sempre desconfortável, né? Mas é um desconforto positivo no fim das contas, porque vai nos evitar de nos tornarmos pessoas narcisistas, né? Então ela coloca de uma forma muito interessante de que não adianta você humilhar o narcisista para colocar ele no lugar dele. Por quê? A humilhação é a causa do narcisismo. Pelo medo de ser humilhado, a pessoa se torna uma pessoa que se infla, se coloca acima, se acha demais. E na verdade isso é o medo dela da humilhação. Quando você quer colocar ela no lugar dela à força, com humilhação, com excesso de força verbal, você está trazendo para ela aquele trauma à tona. E ela vai tender a ser mais narcisista ainda, mais egocêntrica ainda. Então, é desenvolver outras ferramentas de mostrar para ela que
existem pessoas tão boas quanto elas. Por exemplo, é uma ideia que me ocorreu ao ler o livro. Que existem coisas tão positivas e diferentes do que ela apresenta, ou do que ela já viu, ou viveu, ou prega. Então, formas mais inteligentes, que não gerem o atrito na mente dela para que ela reforce a necessidade que ela criou de ser uma pessoa do nariz em pé. O 14º ponto, na verdade, é um trecho que o livro lista algumas características que a gente deve cultivar. Eu sempre fujo muito dessas regras, né? Que parece que você está listando os 10 pontos para ser mais produtivo, os 10 fundamentos para ser mais inteligente. Parece uma parada meio de autoajuda, meio furada. Mas nesse caso aqui eu separei porque ela não só lista as características legais de se desenvolver, mas ela coloca o porquê desenvolver elas é interessante. Então, dentre 10 características que ela cita, né, todas elas vão estar ligadas a se libertar de possíveis problemas, né, que se comportar diferente disso pode trazer. Por exemplo, a autenticidade, ela vai te libertar do que os outros pensam, né, de ser refém do que os outros pensam, né. Você gostar de você mesmo, você se libertar do perfeccionismo, né? Você ter uma fé vai te libertar da ideia de se permitir ao incerto, porque a fé é confiar, né? Então, você ser criativo vai te libertar da ideia de ser sempre comparado, ou de se comparar sempre, né? E talvez a mais importante seja que, na minha visão, seja você colocar, sempre cultivar sua energia para as tarefas relevantes, porque aí você vai se libertar das dúvidas, das incertezas que são naturais no mundo. Então, quando você acredita em alguma coisa relevante e dedica sua energia, seu tempo, seu emocional naquela parada ali, você vai estar se livrando de tantas outras tarefas que não são relevantes e que vão te trazer angústia. O 15º e penúltimo ponto fala sobre a vulnerabilidade como a única forma de que a gente se liberte do medo. Quando a gente tem medo de se mostrar, a gente tranca as nossas vulnerabilidades. E aí isso vai limitar o alcance da nossa coragem, da nossa clareza, e quando na verdade tudo que a gente precisa é estabelecer alguns compromissos. Porque o compromisso ele é de livre escolha. Você se comprometeu a viver de alguma forma. E aí isso vai te dar uma liberdade e vontade para assumir riscos. E ser vulnerável é o maior risco deles, segundo a autora. E atualmente eu estou vendo muito sentido no que ela fala. O 16º ponto é um trecho de um discurso de Theodore Roosevelt, de 1910, em que nesse discurso é colocado de que não importa a crítica, né, e sim a sua tentativa de ser ousado, a sua tentativa de fazer coisas grandes. E não no sentido de grandeza, de se inflar, de ser maior, que aí já cairia no narcisismo, né, que a gente falou em algum outro ponto anterior. Mas sim no sentido de que você fazendo o seu melhor, ela até usa o termo de poeira, suor e sangue, né? Quando você se suja, né? Nesse sentido, você não vai ter decepção. Você pode errar, mas você não vai achar que você se segurou, você foi entusiasmado, você foi fiel às suas paixões, né? E que na melhor das hipóteses tudo dá certo. Mas na pior das hipóteses, você fracassou sendo ousado, tentando alguma coisa, acreditando e criando né? uma capacidade de lutar por algo. Então, eu finalizo com essas ideias de que a vulnerabilidade ela é algo positivo. E eu nunca tinha visto dessa maneira e agora vai ser um desafio, né? Colocar tudo isso que eu li na vida, na prática, que é outra pegada, né? Quando a gente está lendo, a gente tem afinidade com as ideias, até consegue vir aqui colocar e tal, mas ainda é teoria. Quando é a prática, o buraco é mais embaixo. Mas é humano, a gente lê, ouvir e as paradas fazer sentido pra gente. E aí o próximo passo é aquilo ali se tornar orgânico, se tornar natural nas atitudes,
se tornar automático na hora dos problemas e na hora das alegrias, né? Então é um exercício que eu vou desenvolver agora, e quem tiver afinidade também com essas ideias que eu coloquei aqui, eu acredito que vai ter um grande passo no sentido de buscar uma certa paz interior, uma certa compreensão de tantos fatores externos que modelam tudo como que é medido, mas quando na verdade a gente tem parâmetros internos que a gente pode dar mais atenção, escutar com mais interesse a nós mesmos e permitir a vulnerabilidade, permitir o sentimento, permitir colocar, permitir que se tragam coisas novas para a gente, né? E sempre com limites, com um equilíbrio, né? Trazendo uma busca de que por mais que a gente queira ser perfeito, a ser imperfeito já é um grande motivo da gente. Ser imperfeito não é um motivo da gente se esconder do mundo, dos desafios, né? E nos colocar da forma que a gente pode, né? Como tem uma frase da música que eu gosto muito que fala: sou conforme eu sou. Na verdade, sou conforme eu posso, o resto é vaidade.